Queridos, nós vamos ao Ministério da Palavra. Antes de mais nada, o meu desejo, a minha oração é que Deus fale poderosamente ao seu coração através dessa palavra. Amém? Que verdadeiramente eu seja apenas um canal de Deus para falar ao seu coração. E que o seu coração possa estar aberto e preparado como uma boa terra para receber a palavra de Deus. E você venha dar muitos frutos. Amém? Você venha frutificar aí abundantemente para a glória de Deus. Quero que você abra aí no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, o verso 16. Glória a Deus, o Senhor é bom, Pai. Diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Amém? Feche seus olhos por mais um instante, queridos. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra ministrada aos nossos corações. E mais uma vez eu quero te pedir que o Senhor me use como um instrumento para falar ao coração dos meus irmãos, da Tua igreja, todos aqueles que ouvem, em nome de Jesus. E que o coração deles verdadeiramente esteja como uma boa terra, preparado. E venha receber de bom grado a Tua palavra. E deixar que o Senhor fale suas vidas, transforme, mude aquilo que o Senhor quer fazer. Porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo. Abençoa todos aqueles que ouvem agora, vão ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a mensagem que eu quero compartilhar hoje ao seu coração é uma mensagem que já faz algum tempo que Deus começou a trabalhar no meu coração. E ela, na verdade, essa mensagem de hoje é uma mensagem preparatória para uma série de mensagens que eu quero compartilhar com vocês, que vai começar na semana que vem. Mas essa é uma mensagem, como eu disse, preparatória para essa série de mensagens. Amém? Amados, de acordo com esse texto base aqui, João 15:16, primeira coisa, o texto deixa claro que Deus nos escolheu para sermos pessoas frutíferas. Eu vos escolhi para irem e darem fruto, e fruto que permaneça. Então é claro que Deus nos chamou aqui para ser pessoas frutíferas. Aliás, em João 15, no versículo 8, diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. Então a primeira verdade que eu quero compartilhar ao seu coração, queridos, entenda que é vontade de Deus que nós venhamos levar uma vida frutífera que glorifique o Teu santo nome. Deus não chamou ninguém para viver uma vida infrutífera. Amém? Essa é a primeira verdade que a gente vê no texto. Agora a gente precisa entender que, queridos, que isso não vai acontecer de forma automática nas nossas vidas. Não é porque Deus nos chamou para vivermos uma vida frutífera que isso vai acontecer de forma automática, mas nós precisamos corresponder à ação do Espírito Santo em nossas vidas para que isso aconteça. Amém? Então não vai acontecer automaticamente, tem algo que depende de mim e depende de você quando nós correspondemos à ação do seu Santo Espírito nas nossas vidas. Mas a primeira verdade que eu quero compartilhar no seu coração, quando fala de frutos, de repente alguém pode me perguntar, mas que frutos, pastor? Que frutos são esses? Quais são esses frutos que Deus espera da minha e da sua vida? Eu quero falar de alguns frutos, porque ao examinar as palavras, de repente a palavra de Deus, nós podemos achar mais alguns outros. Mas eu quero falar de pelo menos 3 frutos que eu observo na palavra, que Deus espera das nossas vidas. O primeiro deles, queridos, está lá em Mateus 3:8. Eu vou só citar o texto, se quiser projetar, mas eu não vou. Mateus 3:8 é aquele texto onde João Batista está pregando ali no Rio Jordão. E alguns mestres da lei, alguns fariseus vão até João Batista para serem batizados. E ele diz para eles: quem induziu vocês a fugir da ira que está por vir? Produzam frutos que mostrem o arrependimento de vocês.
O primeiro fruto que Deus espera das nossas vidas, queridos, fruto de arrependimento. Que nós venhamos ser pessoas que sabem, que se arrependem de verdade. Sabem se arrepender. Não tem como vivermos uma vida frutífera em Deus se a gente não se arrepender. Amém? Queridos, deixa eu dizer algo para vocês dentro disso. Todos nós aqui estamos sujeitos a falhar, a errar, pisar na bola, entristecer o coração de Deus, ferir um ao outro. Mas uma coisa mais preciosa que tem é sabermos nos arrepender. E eu digo para você, aquilo que você sabe que não está de acordo com o coração do Pai, se arrepende. Volta atrás, se volta para Deus, peça perdão a Deus, peça perdão às pessoas, amém? Deus espera isso de mim e de você, fruto de arrependimento. Não existe uma vida abundante em Deus. O verdadeiro cristão, queridos, não existe vida abundante para o verdadeiro cristão, se ele é um cristão que não sabe se arrepender. Se ele for um cristão que se coloca de forma endurecida, orgulhoso, não volta atrás, né? Não volta atrás em questões de que ele sabe que errou, que está errado, que ele precisa consertar. Não, queridos. Deus espera que eu e você venhamos nos arrepender. Amém? Nos arrepender das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados. Não basta estarmos na igreja, não basta fazermos parte do corpo, não basta, como eu citei esse texto aqui, João Batista está exortando homens que da sua época eram conhecedores das Escrituras, eram mestres da lei, e por conhecer as Escrituras, né, serem mestres da lei, eles vão até João naquele momento para serem batizados. João falou, não, quem é que falou? E eles ainda começam a falar, nós somos filhos de Abraão, somos descendências de Abraão, como se no nosso tempo dissesse assim, eu vou ser batizado, eu sou filho de crente, eu sou da igreja, eu nasci na igreja desde pequeno, e eu sou filho de crente, né? Meu pai é crente, meu avô é crente, minha avó é crente. Isso não significa que você é crente. Você precisa entender que é um pecador, precisa se arrepender, render a sua vida a Jesus e deixar que Ele passe a ser o seu Salvador e o seu dono. Não é porque sua família é crente, sua parentela é crente, seus antepassados são cristãos e serviram ao Senhor, que automaticamente você é um cristão. Nós precisamos ter o nosso encontro com o Senhor, nos arrepender dos nossos pecados e passar a deixar que Ele governe a nossa vida, seja o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Então esse é um fruto que Deus espera que a gente apresente. Deem frutos que mostrem o arrependimento. Outra coisa que eu vejo nesse texto é isso, queridos. O arrependimento, o verdadeiro arrependimento, ele é demonstrado sim, através de frutos. Uma pessoa disser que se arrependeu de seus pecados, que tem se arrependido, que rendeu a sua vida a Jesus, que é um discípulo, que é um seguidor de Jesus, mas ela não mudou em nada a sua vida, provavelmente às vezes ela está tendo uma religiosidade, mas às vezes não teve um genuíno encontro com o Senhor. Não estou falando de perfeição, mas quem se arrependeu de verdade, queridos, ele mostra mudanças. Existem frutos na vida daquela pessoa que dizem que realmente houve um arrependimento. Né? A pessoa mentirosa para de mentir, era embrulhão, para de ser embrulhão, maltratava a esposa, para de maltratar, né? Roubava, para de roubar, tinha palavras torpes, para de falar com essas palavras, ou seja, a sua conduta começa a mudar. A sua conduta começa a mudar. Nós olhamos para essa pessoa que realmente se arrependeu e observamos que há uma mudança. E é essa mudança, queridos, que mostra Cristo nas nossas vidas. Não é o muito falar. Mas quando as pessoas olham para as nossas vidas e observam que realmente houve uma mudança genuína. E esse é um fruto que Deus espera que a gente apresente. Amém? Em segundo lugar, um fruto que Deus espera nas nossas vidas é o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, bondade, longanimidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio, né? Deus espera que nós venhamos, eu não vou entrar profundamente nisso aqui, mas fruto do Espírito, você pode anotar aí, depois você medita melhor em casa. Deus espera que isso esteja fluindo das nossas vidas. Nós falamos disso aqui um pouco semana passada, né? Você vai ler lá em Gálatas 5:22, vai falar sobre tudo isso, amor, bondade. Espera que nós sejamos pessoas que estejamos andando em amor, pessoas bondosas, pessoas fiéis, pessoas mansas, pessoas pacientes, né? Pessoas que exercem o domínio próprio, que andam em domínio próprio.
Deus espera que esse fruto, que é o fruto do Espírito, esteja fluindo da minha e da sua vida. Deus espera que nós venhamos apresentar esse fruto a Ele. Amém? E um terceiro fruto que eu vejo que Deus espera das nossas vidas, eu quero que você abra comigo, está lá em 2 Pedro. Depois nós vamos voltar aí no Evangelho de João, capítulo 15. Mas 2 Pedro, capítulo 2, o verso 9. Segunda Pedro 2, versículo 9. Olha o que diz aí. Aliás, desculpa, queridos. 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Lá no finalzinho. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita. Está falando aqui para todos aqueles que já se converteram, receberam a Cristo como Senhor e Salvador. Para crentes, para cristãos. E ele está dizendo assim: vocês são geração eleita, sacerdócio real. Vocês são uma nação santa. Vocês são um povo exclusivo de Deus. E aí ele tem uma vírgulazinha aqui e continua. Ó, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Nós somos tudo isso aqui, é muito gostoso de ouvir, né, queridos? Nós fomos eleitos, sacerdócio real, uma nação santa, nós somos um povo exclusivo de Deus. Só que ele não para por aí. Aqui, aí na continuação, ele fala qual que é o propósito das nossas vidas. Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o propósito das nossas vidas como igreja, queridos. Nós somos salvos no Senhor, Deus tem transformado as nossas vidas, Deus tem nos abençoado, mas nós estamos aqui ainda com um propósito, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ou seja, para anunciar as boas novas de salvação, para ganhar pessoas para Cristo, queridos. Não é só anunciar por anunciar, mas nós estamos aqui para que sejamos instrumentos de Deus, para que pessoas que não conhecem o seu amor, as boas novas de salvação, que estão num caminho de perdição eterna, essas pessoas vejam a luz do Evangelho, conheçam a Jesus e sejam salvas, queridos. E esse fruto é um fruto que Deus espera de mim e de você. Não é do pastor só, não é do presbítero, não é dos obreiros. Ele espera que cada um dos seus filhos apresente esses frutos a Ele. Pessoas, espere que você seja um canal de Deus para ganhar pessoas para Jesus, para levar pessoas a conhecer o amor de Deus. Amém, queridos? Esse é um terceiro tipo de fruto que Deus espera que nós venhamos apresentar a eles. Em segundo lugar, o que é preciso para darmos esses frutos? Primeiro nós vimos quais são os frutos. Em segundo lugar, o que é preciso para que a gente venha dar esses frutos? Vamos voltar lá no texto. Evangelho de João, capítulo 15. O verso 1 e o verso 2 diz, versículo 1 e versículo 2. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Primeira verdade, queridos, o que é preciso para dar fruto? Nós precisamos estar em Cristo, ligados à videira verdadeira. Como diz aqui, Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Todo o ramo que está em mim, para dar fruto, só tem um jeito para apresentarmos esses frutos, queridos. É estando em Cristo. Ninguém pode apresentar todos esses frutos se não estiver ligado à videira verdadeira. Jesus, como nós vimos nesse vídeo aqui, é a videira verdadeira. E se nós queremos apresentar esse fruto, arrependimento, fruto do Espírito, pessoas ganhas para Jesus, nós precisamos estar ligados aí à videira verdadeira, que é Jesus. Todo aquele que estando em mim. Como eu disse, queridos, não tem como a gente apresentar a Deus esses frutos que Ele espera de nós se a gente não estiver ligado na videira. Ou uma outra linguagem mais atual aí, né? Se a gente não estiver conectado com Cristo. Em João aí mesmo, João 15, 5, olha o que diz aí. João 15, versículo 5.
Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Amém? Novamente, permanecer em Cristo. Só que, quero citar outros dois textos aqui. Romanos 8, 9, é um texto que diz assim, só vou citar, não precisa abrir não, queridos. Aquele que tem o Espírito de Cristo, esse pertence a ele. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo Jesus. Amém? Um outro texto, Efésios capítulo 1, verso 13, é aquele texto que diz assim, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia do que está por vir. Quando nós ouvimos e cremos na palavra da verdade, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Todo cristão verdadeiro, queridos, que ouviu a mensagem, que deu ouvidos às boas novas de salvação, creu no seu coração, recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, a palavra de Deus diz que você foi selado, que nós fomos selados, o Espírito Santo passou a habitar em mim e em você. Ou seja, para apresentarmos frutos, nós precisamos estar ligados na videira, conectados à videira. Não tem como darmos frutos se não estivermos na videira, se não pertencemos a Cristo. E só pertence a Cristo aquele que tem o Espírito de Cristo. E só tem o Espírito de Cristo aquele que ouviu, creu no coração e se rendeu a Ele. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Em segundo lugar, então o que é preciso para darmos frutos? Se ligar à videira. Aqui deixa eu dizer para você uma coisa. Amado, você que está aqui, pessoal que está em casa, se porventura você tem levado uma vida infrutífera, deixa eu dizer para você, se você quer mudar a sua vida de verdade, se você ainda não fez de Jesus o Senhor e o Salvador da sua vida, se você não está ligado nele, e quer levar uma vida frutífera, o único modo de mudar isso, queridos, é você se ligar a Ele. É você se conectar a Jesus. Porque todo aquele que estando em mim, estiver ligado comigo, esse vai dar fruto. A sua vida vai passar a frutificar. Seu casamento vai frutificar, sua vida financeira vai frutificar, a vida dos seus filhos vão frutificar, sua vida profissional vai frutificar. Mas para isso, se você ainda não está conectado a Cristo, passe a se conectar com Ele, queridos. Deixe Ele ser o Senhor, deixe Ele ser o Salvador da sua vida, deixe Ele ser o seu dono, amém? Deixe Jesus, abra o seu coração para Jesus, ouça essa palavra, não é o muito falar, mas é você ouvir o Espírito Santo falando com você, e você abrir o seu coração e recebê-lo como Senhor e como seu Salvador, amém? Porque só assim a sua vida vai mudar de verdade, só assim você vai começar a frutificar de verdade, amém? Em segundo lugar, pastor, o que é que eu faço para dar fruto? Olha aí comigo, do verso 3 ao verso 5, de João 15. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Diga comigo, permaneçam em mim. Amém. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém, olha novamente a palavra, eu quero que você preste atenção à ênfase aqui. Ó. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, em primeiro lugar, é a gente se conectar, a gente se ligar à videira. Só que, queridos, não basta se conectar à videira, não basta nos ligarmos a Cristo. Não basta você entender e se render a sua vida, deixar que Ele passe a ser o seu Senhor, o seu Salvador. Como assim, pastor? Não basta. Mas nós precisamos não só se conectar e se ligar à videira. De acordo com esse texto, nós precisamos permanecer na videira. Não é só se ligar, mas precisamos permanecer na videira, ligados a Cristo, ligados ao seu corpo, pois esta é apenas... Se conectar à videira é só a porta de entrada, queridos. Para darmos frutos, nós precisamos permanecer ligados a Ele, em comunhão com Ele, em comunhão com o seu corpo, que é a igreja. Amém, queridos? Vida frutífera, não existe vida frutífera fora da comunhão com Cristo.
Por que eu estou dizendo isso? Porque, de repente, muitas pessoas tiveram um encontro genuíno com o Senhor Jesus. Entregaram de verdade os seus corações a Cristo, verdadeiramente. Só que, na caminhada, pode acontecer, queridos, nós vamos ver isso aqui, de muitos não permanecerem. Não permanecem conectados, não permanecem ligados. E aí passam a levar uma vida infrutífera. Porque a videira, enquanto nós estamos ligados, recebendo da vida, da seiva da videira, queridos, nós podemos frutificar, nós somos capazes de frutificar. Mas se nos desconectarmos, nossa, que embaralhou, né? Nos desconectarmos da videira, ou nos desligarmos da videira, não dá para dar fruto. Como diz o próprio texto aqui, ó, aquele que não estiver ligado, vai secar, vai ser lançado fora, vai ser queimado, né? E não vai dar fruto, porque não está conectado à videira, que é Jesus. E também, queridos, não só ali, quando fala aqui da videira verdadeira, nós precisamos estar conectados com o corpo de Cristo, que é a igreja. Não existe, hoje, principalmente nos tempos de hoje, eu quero dizer para vocês, queridos, não existe essa questão de cristão, verdadeiro cristão, que não está ligado à igreja. Não está ligado ao corpo. E eu sei que vocês entendem, quando eu falo igreja, não estou falando aqui do prédio, da estrutura, prédio, mas eu estou falando os irmãos, nós que, cada um, como diz em 1 Coríntios 12, depois você lê lá também, o capítulo 12, que vai falar que cada um de nós, quando nos rendemos a Cristo, nós passamos a ser parte do corpo dele. Um é o pé, outro é a mão, outro é os olhos, cada um é um dos membros do corpo. Agora você imagina só, se eu cortar uma das minhas mãos aqui, desconectar, desligar ela do corpo, o que é que vai acontecer com essa mão? Vai morrer, vai secar. Não existe cristão, queridos, não existe sermos genuínos cristãos sem estar conectados a Deus, mas sem estarmos conectados a Cristo, ao corpo de Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então eu quero dizer para você, queridos, não existe essa coisa de cristão que não está ligado à igreja. Negócio é eu e Deus, é eu com Deus na minha casa, eu oro, eu faço, eu aconteço. Parabéns, tenha sua comunhão com Deus na sua casa, mas você precisa estar ligado ao corpo de Cristo. Você precisa estar congregado a uma igreja. Você precisa ter comunhão com os irmãos. E deixa eu dizer uma notícia para você aqui, não sei se é boa ou se é ruim, mas olha, você vai se espinhar. Nós vamos se espinhar, nós vamos nos frustrar, nós vamos nos decepcionar uns com os outros, nós vamos nos ferir, e isso faz parte, isso acontece numa família. Não é porque é família de Cristo, que somos crentes, que isso não vai acontecer. Vai acontecer. Por que eu digo isso? Porque você precisa entender isso e continuar conectado na videira, continuar ligado ao corpo. Por que estou dizendo isso? Porque tem muita gente ferida fora da igreja. Muita gente que se decepcionou com irmãos, se decepcionou com liderança, se decepcionou com pastor, se decepcionou com tanta gente. Não deixe o diabo te enganar. E com isso, queridos, não quer mais saber da igreja, não quer mais saber de tua comunhão, e ele acha que pode levar uma vida isolado da igreja. Isso é antibíblico. Provérbios 18:1. Aquele que se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Né? Ou seja, quem se isola é doido, é insano, é um alvo fácil para o inimigo das nossas almas. Então, queridos, por mais que tenha as dificuldades, precisamos estar ligados à videira. Mas não tem como só estar ligado à videira se você não estiver ligado ao corpo de Cristo. Não existe isso. Cristo é a cabeça e nós somos o corpo dele. Cada um é uma parte, é membro desse corpo. E nós precisamos estar juntos. Amém? Então, por isso, eu já aproveito a deixa e falo, suporte seu pastor. Seu pastor, às vezes, pode ser chato, seu pastor, às vezes, pode dar uma pisada na bola com você, mas seu pastor te ama e tem buscado fazer o que é melhor para a sua vida. Assim como, às vezes, eu posso me chatear com você, me entristecer, amém? Mas nós estamos sujeitos a acontecer isso. Mas aí nós entramos no outro fruto aqui, arrependimento, perdão, e a gente segue e não dá lugar para o inimigo nos destruir. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, em segundo lugar, para darmos frutos, não é só nos conectar à videira, mas nós precisamos permanecer ligados a Jesus e ao corpo de Cristo. Amém? Em terceiro lugar, queridos, a terceira verdade que eu quero compartilhar ao seu coração. Aí no capítulo 15, o verso 8. Diz assim:
Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Preste atenção aqui, queridos. Os verdadeiros discípulos de Jesus, eles levam uma vida frutífera. Acredito que todos vocês sabem, nós vemos isso na palavra de Deus, que nós nascemos para a glória de Deus. O objetivo da nossa vida é agradar o nosso Deus, é glorificar a Deus. E esse texto fica bem claro. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. E assim serão meus discípulos. Ou seja, queridos, os discípulos de verdade, eles levam uma vida frutífera. Porque uma vida frutífera, queridos, glorifica a Deus. Uma vida frutífera é a marca de um verdadeiro discípulo. E aqui eu acabo sempre dizendo, não estou falando aqui vida isenta de problemas e de lutas, não, todos nós vamos passar. Mas os discípulos de Jesus, os verdadeiros discípulos de Jesus, eles frutificam, eles têm uma vida frutífera. E eles frutificam mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos aí que está difícil, está doendo, está doloroso. Ele frutifica, ele não deixa de dar fruto. Amém? Isso é possível. É possível e eu digo com propriedade porque já experimentei tantas situações difíceis na minha vida e eu não esperei essa situação passar para aí apresentar frutos, não. No meio de situação de dores, no meio de situação difíceis, para a glória de Deus, queridos, minha vida foi frutífera e tem sido frutífera. Sabe, muitas vezes, queridos, eu subi aqui, ministrar ao coração de vocês. Às vezes só Deus sabe como, às vezes o coração apertadinho. Como diz alguém, mais quebradinho que arroz de terceira. Mas fui usado para encorajar, para edificar muitas vidas, mas eu mesmo estava passando por tantas situações difíceis, queridos. Mas eu não esperei, falar, não estou podendo, estou cuidando nem da minha vida, como é que eu vou abençoar outras vidas? Não. Eu me dispus a fazer o que Deus me chamou para fazer, mesmo em momentos difíceis, a frutificar. Então não espere que tudo te vá bem para você falar, agora eu vou servir ao Senhor, agora eu vou frutificar. Não, é agora. Seja na bonança, seja na escassez, seja nos momentos difíceis, seja no momento que tudo te vai bem, frutifique. E quando eu falo disso, sempre me vem um texto à mente que eu amo demais, que é lá em Gênesis, que fala sobre a história de José. Vocês lembram da história de José? José que foi vendido como escravo, odiado pelos irmãos, depois quando parecia que estava mais ou menos bem, foi lançado na prisão, foi esquecido na prisão. Só que é interessante que você vai lá ler em Gênesis, eu acho que, se eu não me engano, acho que é 37, capítulo 37 começa a história. Depois você lê até o final lá, vai falar sobre a história de José. Mas é interessante que quando ele estava na cadeia, quando ele estava como escravo, servindo a Potifar, quando ele foi caluniado, mas você vai ler um pedaço lá que fala assim, e Deus estava com José. Na prisão, e Deus estava com José. Caluniado, e Deus estava com José. Odiado e vendido pelos irmãos, e Deus estava com José. Esquecido na prisão, e Deus estava com José. Então não significa que porque você está passando esse momento difícil que você não possa frutificar. E José naquele momento difícil, quando estava na casa do seu senhor egípcio, Potifar, diz que Deus fez tudo na casa de Potifar prosperar por causa de quem? Por causa de José. Amém, queridos? Então eu quero declarar isso sobre a sua vida. Frutifique, querido. Frutifique. Frutifique aonde Deus te colocou. Frutifique aonde Deus tem te colocado. Frutifique nesse tempo difícil. Frutifique, não deixe de fazer, não deixe de abrir a sua boca, não deixe de usar o que Deus te deu, de exercer o que Deus te deu. Agora, frutifique em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, a vida frutífera é a marca dos discípulos de Jesus. Portanto, queridos, a gente não deve aceitar de forma alguma viver uma vida infrutífera, que não glorifica a Deus. Mas a gente precisa crer que quando estamos ligados à videira, recebendo da seiva da videira, correspondendo à ação do seu Santo Espírito em nossas vidas, tudo que a gente pedir ao Pai em oração, queridos, vai nos ser concedido. Eu quero repetir esse texto. João 15:7, não sou eu que estou dizendo. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido.
Se vocês permanecerem em Deus, conectados com o Senhor, permanecerem na videira, tudo que pedirem ao Pai em oração, vocês receberão. Amados, isso é para nos fazer saltar de alegria. Isso é uma verdade. Está falando que as nossas orações, o que pedimos ao Pai, Ele vai responder. Se estivermos conectados na videira. Se estivermos ligadinhos na videira. Tudo. Ele não está falando algumas coisas. Tudo. É claro que dentro disso não dá tempo da gente entrar nisso, não dá tempo para eu entrar mais profundamente, mas um texto que eu sempre cito aqui, 1 João capítulo 15, verso 14. Esta é a confiança que nós temos quando eu me aproximo de Deus, que se eu pedir alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele me ouve. E se eu sei que Ele me ouve em tudo o que eu tenho pedido, eu sei que eu vou receber de Deus o que eu tenho pedido. Então olha o que diz, querido, tudo. Se o que eu estou pedindo não contraria a palavra de Deus, se o que eu estou colocando diante de oração está em conformidade com a vontade dEle, e eu estou conectado na videira, não tem nada impossível que você não possa receber. Nada. Saúde, finanças, casamento, família, nada. Então isso é para nos alegrar, queridos. Tudo é possível. Como diz lá também em Marcos 9, 23. Tudo é possível àquele que crê. Aquele que pega essa palavra, se apropria dela, acredita nas promessas de Deus, crê de todo o coração e ora ao Senhor com fé, ele recebe, se ele está conectado na videira. Amém, amados? Em quarto e último lugar, aqui talvez eu vou tomar um pouquinho mais de tempo, e é muito importante esse tópico, é o último, mas pode ser que eu me demore um pouquinho mais. Mas eu quero que você preste muita atenção, porque acaba sendo um tópico até meio, eu posso dizer que às vezes, vocês podem dizer polêmico, mas que alguns dos irmãos, e com todo respeito a alguns dos meus irmãos de outras igrejas, outras denominações, que podem acabar crendo de forma diferente. E eu respeito homens de Deus, mulheres de Deus, mas de acordo com esse texto, outros textos que eu quero citar para você, eu quero colocar aqui como realmente eu creio de acordo com a palavra, queridos. Algo que é importantíssimo para a nossa vida espiritual. Quarto e último lugar. O que acontece com os ramos infrutíferos? O que acontece com os ramos que são infrutíferos? Vamos lá. João 15, verso 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. E todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Mas todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. Eu vou seguir o restante do texto aqui. Verso 3. Vocês estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Se alguém permanecer em mim, porque se não permanecer não vai dar fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, olha o verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo, que é jogado fora e seca. É desligado do corpo, é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Preste atenção aqui, queridos. De acordo com esse texto, João 15, 2 e 15, 6 especificamente, o ramo que estando nele não der fruto vai ser cortado, vai ser lançado fora, vai secar, vai ser lançado ao fogo e queimado. Primeira verdade que eu quero compartilhar dentro disso, queridos. Isso nos mostra que é possível pessoas terem se ligado a Cristo, se conectado à videira, mas não estarem sendo frutíferas. Primeira verdade que eu quero compartilhar é isso, porque ele está falando todo ramo que estando em mim, ou seja, foi conectado, mas em certo momento ele não apresenta frutos. É possível, de acordo com esse texto, que a pessoa se ligou, mas não está sendo frutífera. E apesar de estar recebendo da seiva da videira, não estarem apresentando a Deus os devidos frutos. Ou seja, se conectou, está recebendo da seiva, mas ela não está apresentando frutos. Ou seja,
para que fique mais claro, ela não está correspondendo à ação do Espírito Santo na sua vida. Não está correspondendo à ação do Espírito Santo na sua vida. Essas pessoas, queridos, se permanecerem assim, chegará o tempo em que serão cortadas da videira, a videira verdadeira. Por isso que eu falei, esse é um assunto até difícil de tratar, mas eu não posso deixar de tratar isso com vocês. Porque eu sei que tem algumas vertentes, algumas pessoas que creem de forma diferente. Mas essas pessoas, vai chegar o tempo que serão cortadas da videira. E eu creio, queridos, que nesse texto que nós lemos aqui, é uma clara alusão a um destino de perdição eterna, a pessoas que um dia chegaram a conhecer a Cristo, mas não chegaram até o final e não foram salvas. Pessoas que vão acabar trilhando um caminho em que vão de perdição eterna. E eu quero ler alguns textos, eu não vou me demorar, porque senão não vai dar tempo de eu falar tudo que eu tenho para falar para vocês, mas eu quero ler alguns textos que eu me baseio para dizer isso. Eu quero que você preste atenção. Se você quiser, você anote para depois você meditar em casa. Fora esse texto, que para mim me deixa bem claro, queridos. Aquele que estiver na videira, aquele que não permanecer em mim, aquele que não der fruto, vai chegar um tempo que vai ser cortado, lançado fora, vai secar e vai ser lançado ao fogo. E eu creio que essa é uma clara alusão à perdição eterna. Agora olha outros textos comigo, eu quero que você me acompanhe, se der para projetar, projeta para mim aqui, projeta para o pessoal em casa, Hebreus, capítulo 3. Eu quero que você preste muita atenção nesses textos. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Preste atenção que o autor da carta aos Hebreus está escrevendo para crentes, para cristãos. E olha o que ele diz, verso 12. Cuidado, irmãos. Está falando para quem? É para não crente? Não, está falando para irmãos. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Se afastar é porque se achegou um dia. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque o pecado pode endurecer o coração. Pois passamos a ser participantes de Cristo. Passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que nós tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Fazendo menção ao povo de Israel que não entrou na terra prometida. Porque endureceram o seu coração. Um povo que foi liberto da escravidão, um povo que viu as maravilhas de Deus operar na sua vida, mas não entrou na promessa de Deus, porque endureceram o seu coração. E ele diz bem claro aqui, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo, porque a gente passa a ser participante de Cristo, desde que, de fato, até o fim, nós nos apeguemos firmemente à confiança que a gente teve no princípio. Olha um outro texto, queridos, ainda em Hebreus, capítulo 6. E esse texto é um dos textos que me deixa mais claro ainda essa verdade. Capítulo 6 de Hebreus, verso 4. Preste atenção, também escrevendo para os cristãos, né? É a mesma carta, a carta aos Hebreus. Diz assim, ora, para aqueles que uma vez foram iluminados. Esses iluminados, queridos, pessoas que tiveram revelação da palavra, tiveram a luz do evangelho, foram iluminados, provaram o dom celestial, provaram. Eu creio que isso aqui é menção ao novo nascimento, mas para quem tem dúvida, o restante do texto explica. Provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Preste atenção, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Porque tem pessoas que às vezes acreditam de tal forma. Não, se a pessoa não foi salva, na verdade ela nunca teve um encontro com Jesus. Não. Aqui fica claro,
Pessoas que se tornaram participantes. E como eu li lá no texto de Romanos, só recebe o Espírito de Cristo quem pertence a Cristo, quem recebeu a Jesus como Senhor e seu Salvador. Só essas pessoas que têm o Espírito de Cristo, o Espírito Santo habitando nela. E aqui fica claro, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Experimentaram a bondade da palavra de Deus. Numa outra versão, se eu não me engano, a versão espanhola de Reina Valéria, diz que degustaram a palavra de Deus, se alimentaram da palavra de Deus, né? Ou seja, realmente pessoas que aprenderam, se alimentaram da palavra de Deus, e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente, e dá colheita proveitosa, preste atenção nesse texto. Aqueles que a cultivam recebem a bênção de Deus, mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Amém, queridos? Então preste atenção. O autor de Hebreus que ele está falando para pessoas. E aqui ele vai continuar, amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês. Melhores do quê? Melhores do que esse povo, a quem ele está citando, que experimentaram, mas caíram. E aqui ele está falando, queridos, que caíram de tal modo que é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Aqui, preste atenção, não está falando de um desviado comum, porque nós sabemos, nós vemos muita gente que às vezes se desviaram dos caminhos do Senhor. A própria epístola de Tiago fala, se alguém reconduzir aquele que se desviou, né, perdoará muitíssimos pecados, cobrirá muitíssimos pecados, eu não me lembro agora como diz ao certo o texto. Mas fala que é possível nós reconduzirmos ao irmão que acabou se desviando. Mas aqui está falando de pessoas que chegaram, atingiram tal nível, queridos, que como diz aqui, é impossível que sejam reconduzidas ao arrependimento. Que essa linha existe, é claro. E é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, significa o quê? Que um dia se arrependeram. Um dia experimentaram o fruto de arrependimento de verdade. Mas que na sua caminhada aconteceu tudo isso, queridos. Permitiu que se endureceu o coração. Foi de tal forma, existe essa linha, queridos, e essa é uma palavra muito séria. Existe essa linha, sim, de pessoas que um dia conheceram a Jesus, se alimentaram de Cristo, tornaram-se participantes do Espírito Santo, se alimentaram da palavra, experimentaram os poderes que da era que há de vir, e caíram de tal forma que é impossível que sejam reconduzidas ao arrependimento. Essa linha existe. Existe, tanto é que tem um texto onde Jesus fala que todo pecado do homem será perdoado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa não será perdoada nem nesta vida, nem no mundo por vir. Existe uma linha. E o que eu quero dizer para vocês dentro disso é o quê? É a correspondência ao Espírito Santo. Isso, tanto esse texto que eu estou citando, eu quero ler um outro aqui também, quanto o texto que nós lemos de Evangelho de João, capítulo 15. Queridos, a questão é permanecermos ligados na videira. Recebendo da seiva da videira. E quando esse recebendo da seiva, preste atenção, é você permanecer correspondendo à ação do Espírito Santo. Porque pode acontecer sim de chegar um tempo, um determinado momento, essas pessoas não corresponderem, não derem mais ouvidos ao Espírito Santo. O Espírito Santo que nos conduz, nos leva ao arrependimento, que nos convence do pecado, que é o selo da nossa salvação. E não dar ouvidos, não dar ouvidos, não dar ouvidos, e endurecer o coração, a ponto de chegar um tempo que o Espírito não agir mais na vida dessas pessoas. Que existe essa linha? Existe. Amém? Pastor, tem pessoas até que já falaram assim, tenho medo às vezes, será que cometi o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou isso? Não, eu acho que o simples fato de já ter esse sentimento mostra que não. Pessoas que realmente, às vezes, chegaram a tal nível, queridos, pessoas que estão com a sua mente cauterizadas, pessoas que, como diz aqui, já exporam o Filho de Deus à desonra pública. Há um outro texto que eu vou ler com vocês. Ainda em Hebreus, capítulo 10, verso 26. Capítulo 10, versículo 26. Diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, olha, fica claro, queridos, eu não sei, sinceramente,
Todos esses textos, como alguém ainda pode ver de forma diferente. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício para os nossos pecados. Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Olha o que diz esse texto, queridos. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, e vivemos, como diz aquele outro texto, o porco voltou a se revolver na lama. Voltarmos a pecar deliberadamente. Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo aqui. Um exemplo. Uma pessoa que foi liberta por Cristo, experimentou, conheceu a verdade, e ela volta às mesmas práticas, diz que, às vezes, o que nós estamos pregando, não, eu não acredito mais nisso, eu não acredito que é dessa forma, e volta a viver como vivia antes, em práticas que estão totalmente contrárias à palavra de Deus, e não tem mais temor nenhum, ou seja, expondo novamente o Filho de Deus à desonra pública. Pode acontecer de pessoas chegarem nesse estado? Sim. Pode acontecer. Chegarem a tal nível, queridos, que, como eu disse ali, a sua mente já cauterizada e já não tem a ação do Espírito Santo, já não a conduz, é impossível que sejam reconduzidas ao arrependimento. Já vivem novamente, voltam a viver uma vida deliberada de pecados. Não é errarmos, não é um simples desviado que está sem forças, deixou de ir na igreja, mas ele ainda tem o temor de Deus, está sem forças para voltar, mas não, é aquela pessoa que passou a chamar o mal de bem, o bem de mal, já não liga mais, já não acredita mais em nada disso, e passa a fazer com que o nome de Deus seja até desonrado. Existe isso? Existe. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18, verso 19. Nós já estamos encerrando. Diz assim: Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-os, você combata o bom combate, mantenha a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram. Está falando de alguns que eram dentre eles, e por isso naufragaram na fé. Naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Pessoas que naufragaram na fé. Qual que é a ideia do naufrágio, queridos? O navio saindo de um porto, com destino a outro porto. E durante essa jornada, o que acontece? O navio naufraga, afunda. Ele não chega ao destino. Então aqui está falando de pessoas que naufragaram na fé. Começaram na sua caminhada, mas durante essa caminhada, queridos, rejeitaram a boa consciência, não guardaram a fé, naufragaram, deixaram de permanecer na videira, deixaram de dar ouvidos ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo, queridos, vira e mexe, quando a gente erra, ele está lá, está incomodando. Não faz assim, filho, se conserta nisso, não é por aí, faz assim, faz assado. Ele está lá. E a gente pode ou não, como eu disse lá no texto de Hebreus capítulo 3, o texto fica claro, queridos, quando você ouvir a voz, não endureça o coração. Se está falando não endureça, por quê? Porque nós podemos endurecer o nosso coração. Nós podemos fazer como o povo de Israel, que ouviu, mas endureceu. Então ele está dando um alerta, não endureça, porque o Espírito Santo em diversas situações, ele está agindo, você está permanecendo na videira ainda, e ele está agindo, e ele está tentando te conduzir ao arrependimento, está tentando nos levar ao arrependimento, mas se nós permanecemos com uma dura cerviz, endurecendo o coração, chega uma hora que ele não vai agir. Aonde está essa linha, pastor? Não sei, eu sei que ela existe. E que fica claro nas Escrituras, ela existe. Pessoas que um dia foram iluminados, provaram a palavra, receberam o Espírito Santo e naufragaram na sua fé. Não chegaram ao destino. Por que para dizer, queridos, nós fomos escolhidos para frutificar. Mas aqui, fechando, e eu sei que é uma palavra, às vezes até dura de ouvir, mas é possível, queridos, que ramos sejam cortados, e como diz lá em João 15, e um dia serem lançados ao fogo. Porque não permaneceram na videira. Eu me lembro há tempos atrás, quando eu estava meditando, o último texto que eu quero citar, lá em Atos, capítulo 27 de Atos.
no versículo 31, mas todo o capítulo fala. Eu estava meditando nisso e Deus me deu uma palavra dentro desse texto. E esse texto fala daquela passagem quando Paulo estava sendo levado como prisioneiro para Roma. E aí ele, junto com alguns soldados e também alguns prisioneiros, embarcam no navio. E o Espírito Santo ali diz a Paulo, né? A gente vê nitidamente, o Espírito Santo diz a Paulo, e ele fala ali para o pessoal do navio, os que estavam responsáveis, eu vejo que não é bom a gente partir agora, senão vamos sofrer danos, prejuízos aí. Só que diz que a pessoa responsável preferiu dar ouvidos, acho que para o dono do navio, eu não me lembro ao certo agora, pessoas mais experientes, e não ouviu o conselho de Paulo. Enfim, e eles saem para a navegação. Passavam dias no mar. E aí diz que começa a se abater uma grande tempestade, e o navio começa a ser arrastado de um lado para o outro, e essa tempestade fica dias e dias, que diz o texto que eles chegam até quase a perder a esperança de salvamento. E aí diz que aparece um anjo para Paulo, e fala assim, Paulo, fique em paz, porque você vai chegar a Roma, onde Deus quer que você chegue, e pela sua graça, Deus deu a você a vida de todos que estão com você no navio. Ninguém vai se perder. Ninguém vai se perder. E Paulo fala isso para os homens. Paulo chega para todos os marinheiros e fala, fiquem tranquilos. A gente está passando por essa tempestade, coisa assim, mas apareceu um anjo do Deus a quem eu sirvo, e ele diz que ninguém vai se perder. Porque ele me deu a vida de todos que estão aqui pela sua graça, e ninguém vai se perder. Só que é interessante, queridos, que quase no finalzinho desse capítulo, eles ainda estavam naquela turbulência, a tempestade, eles estavam apavorados. Diz que alguns dos marinheiros pegaram e começaram a baixar o barco salva-vidas, porque eles ficaram com medo do barco encalhar em algum lugar, de dar contra as pedras, e eles começaram a baixar o barco salva-vidas para sair do barco, e Paulo fala assim para eles, olha, Deus me diz, todos vão se salvar, ninguém vai se perder, mas se eles saírem daqui, permaneçam. Eu me lembro muito desse texto. Deixa eu só ler esse Atos 27, 31. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados, se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. E aqui, quando eu olhei para esse texto, queridos, à luz de todas as escrituras, com base nesses outros textos que eu compartilhei com você, eu vi aqui nitidamente uma alusão à questão, Deus nos ensinando sobre essa salvação. O barco, se esses homens não permanecerem no navio, eles não vão poder se salvar. Deus me disse que ninguém vai se perder, mas se eles não permanecerem, eles não vão se salvar. Esse navio, queridos, eu vejo, esse navio é a igreja. A igreja, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Ela vai chegar ao porto. A sua igreja vai subir com Cristo. A igreja dele vai ser salva. Só que a igreja fala coletivo, todos nós, nesse navio. Só que se alguém não permanecer no navio, esse não vai poder se salvar. Por que eu estou dizendo isso? Quando se fala de salvação, a partir do momento que você creu em Jesus, você já tem que tomar posse. Eu sou um salvo em Cristo. Eu sou salvo em Jesus. Não é falar, tem que esperar chegar até o último dia para ver se eu mereci. Não, não é isso. Salvação não é merecimento. Salvação não é por obras, mas é por crer. É pela graça, mediante a fé. Porém, nós precisamos permanecer no navio. Então, somos nós, queridos, que podemos dar essa abertura. Se você permanecer no navio, se você sair do navio, podemos nos perder. Podemos naufragar na fé. Você entende isso, queridos? Essa é uma mensagem tão importante. Eu quero que você, se você quiser, depois até pode pedir para o pastor, eu quero que você guarde esses textos, medite nele. E apesar de ter fechado com esse último tópico aqui que fala sobre os ramos infrutíferos, eu não quero que você guarde, tenha temor sim e guarde isso, mas eu quero que você foque no texto que diz que Deus não nos chamou para nos perder. Deus não quer que nenhum de nós, lá em Timóteo diz, a vontade de Deus é que ninguém venha perecer, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade, sejam salvos. Porém, se nós não correspondermos à ação do seu Espírito Santo, nós podemos sim naufragar na nossa fé e não chegar no destino final. Amém?
Mas a vontade de Deus é que eu e você venhamos ter uma vida frutífera. Venhamos levar uma vida frutífera. Amém? Feche seus olhos um instante. Pai de amor, eu quero te agradecer por esta palavra. Eu peço que o teu Espírito Santo continue a ministrar aos nossos corações e que nós possamos corresponder a essa palavra, Pai, em nome de Jesus, apresentando ao Senhor os devidos frutos, levando uma vida frutífera e abundante que glorifique o teu santo nome, pois essa é a tua vontade, Pai, sobre as nossas vidas. Amém e amém. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda graça. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a sua paz. Assim eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém e amém.